Fala aí pessoal, tudo bem? Vini Silva aqui mais uma vez, Vini 7 Silva, né? Esse vídeo aqui é só para mostrar minha tristeza realmente pela morte do ex-bispo, ex-padre, ex-pastor Renato Suete. Nós fomos amigos, conheci muito o Renato Suete há muitos anos, antes mesmo dele ir para a Igreja Universal, e nem sonhava em ser pastor, quanto mais bispo e quanto mais líder da Igreja Universal no Brasil durante um período grande. Eu conheci o Renato Suete em Copacabana, tendo aula com os maiores violonistas do planeta, que é o Hélio Delmiro. A aula dele terminava, começava a minha. Isso lá nos anos 80, lá no início. E a gente conversava muito, fomos amigos. Depois ele fez uma televisão, uma web TV. Eu ajudei ele a fazer essa televisão. Conversávamos muito. Eu tenho uma igreja e eu chamei ele para vir para a minha igreja quando ele acabou indo para a igreja anglicana. E o Renato Sete sempre foi uma pessoa muito bacana, muito amigo, nascido em Niterói. Ele, inclusive, é meu colega de profissão, professor, né? Pouca gente sabe, mas o Renato Sete era formado em letras. Eu sou formado em história. E aí depois ele deu uma sumida, foi para a Igreja Universal. Quando eu fui ver, ele já era pastor da Igreja Universal. Depois, na época, o pastor Macedo levou para morar na casa dele. Ele acabou virando bispo e acabou virando líder na Igreja Universal quando o bispo Macedo foi embora para os Estados Unidos com medo de ser preso aqui no Brasil. Então ele se tornou líder da Igreja Universal aqui no Brasil. Eu era do início da Igreja Universal também. Saí de lá pelo mesmo motivo que ele saiu, não vou ficar falando isso aqui agora. Mas como eu não era pastor lá, não era nada, só era alguém que colaborava, eu não fui tão atacado como ele foi, tão perseguido, né? O acusaram de ser alcoólatra, o que é mentira. Quem conhece ele sabe que era mentira. O acusaram de adultério, tudo para queimar a imagem dele, porque quem sai de lá é atacado, né? Para dar a entender que foi expulso, quando na verdade a maioria que sai porque não concorda com as coisas que acontecem lá dentro, que eu, como eu disse, não vou entrar aqui em pormenores. Mas enfim, inclusive pouca gente sabe também, foi o Renato Suete que consagrou o hoje apóstolo, né? Apóstolo, entre aspas, né? Valdemiro Santiago ao ministério. Quem consagrou Valdemiro Santiago a bispo na Universal foi o Renato Suete. Depois Renato Suete tentou ir para a igreja do Valdemiro e o Valdemiro foi muito desagradável a ele e acabou que não aconteceu. Ainda bem, né? E eu sei de muita coisa porque eu era lá do início e todos eles eram de lá. E eu tinha uma amizade muito grande com os dois Renatos, com o Renato Suete e com o Renato Maduro, que faleceu. E o Renato Suete saiu da Igreja Universal, ele um dos fundadores da Line Records também. Eu devo dizer que as músicas evangélicas gospel que eu mais gosto, no caso de homem, de irmão, é o Renato Suete e o J Neto, são meus preferidos. E músicas lindíssimas, né? Muito lindas as músicas do Renato, um bom cantor, cantava bem. Mas o Renato Suete, ele era um cara carente, ele era um cara que sofria de depressão, pouca gente sabe disso também. Era um cara, a gente conversava muitas coisas. E eu falava para ele: Renato, vem para minha igreja que lá você vai ter liberdade para pregar aquilo que você crê. Porque eu sabia o que ele cria na graça de Deus, ele cria no Novo Testamento. Ele sabia que o Novo Testamento, que era a linha que toda a igreja evangélica deve seguir, porque é o novo pacto que o Senhor Jesus prometeu. E nas igrejas que ele participou, ele não tinha isso, porque essas igrejas, principalmente as neopentecostais, elas têm interesse próprio de pregar somente o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala de sacrifício e eles querem
pregar sacrifício. Mas o sacrifício para eles é que você dê o teu dinheiro, você sacrifique o teu dinheiro. Tipo, olha, Davi sacrificou, você também tem que sacrificar, dá o seu tudo. Entendeu? Essa é a tática, essa é a malandragem que essas igrejas, a grande maioria das igrejas neopentecostais usam. E o Renato Sete era contra tudo isso, mas era obrigado a fazer, porque pertencia a essas denominações. Eu dizia para ele, Renato, você está seguindo o homem, você não está seguindo a Bíblia. Vem para a minha igreja, a Igreja Mundial do Poder de Cristo, né? Não é poder de Deus é do Valdemiro. Ah, você imitou? Não, são da mesma época, do mesmo ano. Eu nem sabia que o Valdemiro, na época, estava com a igreja. Realmente foi uma grande coincidência. E eu dizia para ele, vem que lá você vai poder pregar o verdadeiro evangelho. Só que ele já estava, ele fez a igreja dele, eu esqueci o nome, mas eu estive lá umas 4 vezes lá em Madureira, a sede, depois abriu uma matriz, aliás, a matriz em Madureira, depois abriu uma sede em Niterói grande, eram igrejas lotadas, mas aí, eu não sei se foi por muita perseguição, muita oração contrária, né? Oração contrária é uma bruxaria, né? E ele começou a ficar meio perturbado da cabeça e começou a botar coisas esotéricas na igreja. Então, o Pá Maior, e algumas coisas esotéricas, alguns desenhos. E o povo começou a ver que ele não estava legal, começou a sair da igreja, a esposa dele teve um problema com ele. E a igreja acabou fechando, né? E isso, muita oração contrária em cima dele. Muita inveja também, né? Ele sempre sofreu disso. E a igreja acabou fechando. Aí ele ficou perdido, foi embora, depois voltou, depois teve um problema com o Caio Fábio, né? Uma briga entre os dois, ele não gostava nem de ouvir o nome do Caio Fábio, e eu sei o motivo, mas não vou falar aqui em respeito a ele e respeito também ao Caio Fábio, que é uma pessoa que eu respeito. Enfim, mas o Caio Fábio chegou a dar uma ajudinha e tal, mas não vou entrar nesse assunto não. E aí ele encontrou apoio, porque ele estava precisando de apoio. O Renato Suete, gente, quando ele voltou dos Estados Unidos, o Bispo Macedo tirou o Renato Suete da Universal, enviou para os Estados Unidos e deixou ele lá isolado, na geladeira. Chegou uma hora que não aguentou mais, voltou por conta própria, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha onde ficar, não teve apoio dos colegas, né? Pastores, porque cada um defende o seu, né? Infelizmente, essas igrejas, a maioria estão dessa maneira. E o que ele fez? Ele estava num apartamento que aí foi emprestado por alguém aí, que eu não vou dizer também, e estava lá, dormindo no chão, sem móvel, sem nada, realmente passando dificuldade. Conseguiu apoio na igreja anglicana. A igreja anglicana ela tem 2 vertentes, católica e protestante. Ele infelizmente foi para a vertente católica, mas aí virou padre. Eu falava para ele, Renato, para com isso, quer dizer. Mas eu entendia, porque ele não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, ele estava sozinho, largado, abandonado, e a igreja acolheu. Mas aí depois ele caiu em si e saiu. Teve uma proposta, ele voltou a procurar o Bispo Macedo. Ele teve uma proposta seguinte, olha, você vai dar vários testemunhos, isso ele me contou. E você vai dizer isso. Tinha um roteiro para ele falar. Você vai dizer que você era um alcoólatra, você vai exaltar o Macedo e tal, que a gente vai te ajudar financeiramente. Todos aqueles testemunhos que ele deu, nada daquilo era verdadeiro, nada daquilo era do coração, era tudo, né? Tudo ali pronto para ele falar em troca de uma ajuda financeira. E eu não vou julgar, porque quando você realmente não tem dinheiro nem para tomar um café, é duro. E aí ele prometeram ele gravar um disco, ele gravou de novo, não aconteceu, porque não houve divulgação. Então não aconteceu, acabou que ele ficou largado de novo e encontrou apoio na igreja adventista, que o ajudou muito, a verdade é essa. Foi ali que realmente ele melhorou, mas eu falava para ele, Renato, você ainda não se achou em Cristo, ainda não se achou no Evangelho. Só foi para lugar errado. Igreja Universal, pregando mentira de Velho Testamento, de sacrifício,
de obra, quando Jesus já aboliu tudo isso. Aboliu não, já está no novo pacto, hoje tudo é por fé, por graça. Quer dizer, pregando errado lá, aí vai virar padre, prega errado, tá falando de São Jorge, aí depois monta a igreja dele, começa a falar de esoterismo, depois vai para a igreja adventista e começa a exaltar o sabatismo, que Jesus era arcanjo Miguel, que a pessoa morre e fica no pó da terra. Falei, cara, vem para a minha igreja, você vai ter toda a liberdade lá você vai pregar a verdade. Lá a gente prega o Novo Testamento, o Novo Pacto, que a Bíblia diz que é de melhores e superiores promessas, a verdade de Cristo, a graça, a fé, ensinar o povo a conquistar as coisas pela fé, como ensina a Bíblia. Lá nós não temos foco no dinheiro, lá nós não temos isso não, nós sabemos que Jesus não é comerciante e Deus não barganha bênção com ninguém. Tipo, me dá o teu tudo para eu te dar alguma coisinha. Isso é do diabo, lá não tem isso. Mas enfim, né, a gente não sabe por que a pessoa escolhe um caminho ou outro. E estava lá, por último, ele se candidatou a vereador nas últimas eleições. Eu falei dele, ajudei da maneira que eu pude, mas ele não foi eleito. Eu não sei, gente, sabe? Às vezes a gente pensa assim, poxa, um homem que faz a obra de Deus, tudo bem. Ele não fez a obra de Deus certa em momento nenhum. Mas porque para onde ele foi não era locais corretos, onde se prega a verdade, onde se tinha um desejo de seguir a Cristo em espírito e em verdade. E aí a gente não sabe, infelizmente, porque como pessoa, como ser humano, era um cara muito bacana, amigo, era um cara que tinha boas palavras, bons conselhos, bom ensinamento, mas tipo assim, perdido na vida, assim, desorientado. E, infelizmente os amigos os abandonaram, os falsos amigos, né? Que amigo verdadeiro não abandona. Infelizmente ele faleceu nesse sábado, acho que foi dia 7, né? De Covid. Sozinho, num hospital na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, hospital. E não teve um tratamento. Porque a gente está vendo aí que as pessoas que têm condição de ir para um hospital particular, eles se curam da Covid, né? Vê aí o pai da filha da Xuxa, teve uma Covid, acho que pior do que a do Renato, e foi curado, porque estava num bom atendimento. Mas ele não tinha condição. Infelizmente, aqueles que foram líderes dele não o ajudaram na última hora. O próprio, de novo, o apóstolo Valdemiro Santiago, que está podre de rico, não o ajudou, sendo que foi o Renato que o consagrou a bispo. O ex-líder dele, o Macedo, não o ajudou, ninguém o ajudou, e ele faleceu de Covid. Então, eu só posso pedir a Deus que tenha muita misericórdia da alma dele, porque ele tentou fazer o certo. As conversas que eu tinha com ele, a gente só falava de Jesus, ele tinha vontade realmente de andar no caminho correto, mas não estava encontrando apoio nem local. Se tivesse me ouvido, hoje estaria aí de repente pregando a verdade, mas a gente não sabe os caminhos, né, que a gente tem que seguir. É Deus que sabe tudo. Tudo provém de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Então, não pense você que o teu sacrifício, as tuas obras vai trazer uma bênção de Deus, porque Deus ele só faz o que ele quer. E Deus não barganha a bênção. Quem está te ensinando o contrário está mentindo para você e vai sofrer as consequências. Então, Renato Sete, que você descanse em paz. Você foi um grande amigo, um homem de bem, uma pessoa bacana. É claro que eu não sei da sua intimidade, mas Deus sabe de tudo. E eu peço a Deus de todo o coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, que te dê paz ao teu espírito, que você possa estar no paraíso, nesse momento, junto lá com os patriarcas, com os apóstolos, com os discípulos e com o próprio Senhor Jesus. As músicas dele, como eu já falei, são maravilhosas. Se você não conhece, procure. São músicas lindas, realmente inspiradas por Deus. Então foi uma pena, faleceu, e o meio evangélico fica mais triste. Tá bom, pessoal?
Eu volto aí daqui a pouco com outro vídeo, com alguma palavra para vocês. Valeu, obrigado aí por essa. Fui.